Quem é LEED transforma. O LEED apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LEED inova. O LEED ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LEED educa. O LEED colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LEED conecta. O LEED promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LEED conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LEED participa. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um LEED Live do LEED, Grupo de Líderes Empresariais, esse programa que busca sempre trazer temas e assuntos relevantes a vocês associados do LEED, hoje com a participação do presidente da Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, André Arruda, e o secretário executivo da Polícia Militar, Álvaro Batista Camilo, que falarão sobre o tema Tecnologia a favor do cidadão, um tema que eu sei que muitos têm curiosidade, eu sei que é oportuno aqui esse momento para a gente conhecer as soluções, tanto da Polícia Militar quanto da Prodesp. Eu tenho certeza que existe muita tecnologia que a gente não vê por trás, então vai ser muito esclarecedor e interessante essa conversa. E também conosco hoje o Roberto Janete da Fonseca, membro do Comitê de Gestão do LEED, que conduz esse encontro e o debate ao final, e o Ricardo Carrion Manzano, executivo de soluções da Huawei, que participa conosco do debate ao final, e o ministro Luiz Furlan, que na sequência já está entrando aqui conosco. Passando a dinâmica a vocês aqui rapidamente, cada palestrante, o André e o Álvaro, farão uma apresentação de até 15 minutos, para poder passar um pouco em cima desse tema de hoje. E terminando as duas apresentações, nós vamos para um debate aqui com as perguntas tanto dos nossos debatedores aqui, quanto de você que está nos assistindo. Mande sua pergunta através da caixa de mensagem que tem embaixo do player, que nós vamos ler as perguntas aqui aos nossos convidados, terminando as apresentações. Então, interajam, mandem suas perguntas aqui, aproveitem o espaço para poder fazer perguntas, observações ou provocações aqui. Então, antes de passar ao Roberto Janete, agradecer mais uma vez em nome de todo o LEED, o presidente da Prodesp, André Arruda, e o secretário executivo da Polícia Militar, Álvaro Batista Camilo. Muito obrigado por ceder esse tempo para conversar aqui conosco. Roberto, passo a você para a sua saudação. Na sequência, eu já passo ao André para a sua apresentação. Muito obrigado, Johnny, pela abertura. E, para mim, uma felicidade muito grande estar aqui para fazer a mediação, a moderação desse evento, que eu considero o tema fascinante, para mim, pessoalmente, de grande interesse, que é a evolução da tecnologia de informação e aquilo que ela pode contribuir para os ganhos de eficiência, de produtividade, não só na sociedade civil, no cidadão comum, que tem lá o seu telefone celular e, com isso, tem uma série de serviços que ele consegue acessar e se informar a respeito, mas também, especialmente aqui hoje, conversando do setor público. Como que nós podemos melhorar a função do Estado naquelas atividades importantes, relevantes, como segurança pública, saúde, educação, o próprio governo digital, a capacidade de gestão, de coordenação das atividades através dessa evolução permanente da tecnologia de informação. Então, quero saudar o coronel Álvaro Camilo, que eu conheço desde a época da campanha
do governo do João Dória em 2018, trabalhamos juntos. Quero saudar também o André Arruda, da Prodesp, que tem essa função relevante de presidir a Prodesp no governo João Dória, nesse momento em que há essa evolução digital e esse interesse pela tecnologia de informação na atividade pública, e também o Ricardo Manzano, da Huawei, que está aqui presente, que pode também, certamente, nos dar grandes exemplos aí de que a tecnologia da informação já tem feito em outros lugares do mundo, e a Huawei é uma grande operadora internacional que certamente tem essa visão bastante atualizada e permanente do que está acontecendo no mundo. Eu acho que nós temos que tirar daqui também algumas lições de como que a tecnologia de informação e o governo digital podem ajudar a reduzir a desigualdade social e a desigualdade regional, porque aquilo que a gente fala, a tecnologia de informação não tem fronteira. O cara pode estar num fundão do Piauí, de repente, por telemedicina, ele consegue uma consulta com um médico especialista do Einstein, que vai dar a ele a condição de ter um diagnóstico, uma informação de primeira qualidade, enfim. Então, eu acho que a evolução da tecnologia tem que ser também em função das disparidades sociais e regionais que nós temos no nosso país e no nosso estado. Porque mesmo aqui no estado de São Paulo, você pega o Vale do Ribeira, é uma área que o próprio governador João Dória colocou como prioridade, porque é uma área menos desenvolvida do estado de São Paulo, que merece atenção. Mas, enfim, é só para um preâmbulo. Eu acho que a gente tem que encontrar certos objetivos, certas metas em que a tecnologia da informação e o governo digital vão permitir nós mudarmos paradigmas, mudarmos parâmetros que não são aqueles ideais que a gente percebe precisam ser melhorados. Eu acho que o cidadão comum tem que sentir a tecnologia digital a seu serviço, exatamente nessas atividades como a educação, por exemplo, que o ensino à distância agora na pandemia ganhou uma dimensão espetacular. Nós estamos aprendendo a usar a tecnologia para a educação, para a telemedicina, para a segurança pública, que certamente o coronel Álvaro Camilo vai nos dar alguns exemplos importantes de como que melhorou a qualidade da segurança a partir da tecnologia da informação. Todo o trabalho que a Prodesp tem feito, certamente o André Arruda vai poder nos dizer. E na saúde, que agora com a pandemia, por exemplo, agora mesmo, semana passada, discutimos com o pessoal da Secretaria da Saúde. Eu fui lá, enfim, para ajudar numa tarefa que está sendo desenvolvida, que é do monitoramento pós-vacina. Porque a vacina não pode ser dada a esmo, assim, a gente tem que saber, em cada paciente que tomou a vacina, qual é o prontuário dela em termos de outras doenças, morbidade ou uma diabetes ou um problema respiratório, para fazer o cruzamento de dados. Senão amanhã dá um efeito colateral, a gente precisa saber por que está dando efeito. Porque são pessoas que têm outras razões que têm relação com a Covid, com tudo isso. Então, essa questão do monitoramento, por exemplo, é fundamental. E acho que a grande contribuição que hoje nós temos com georreferenciamento, banco de dados, isso cria um mundo novo, as nuvens que estão aí, para a gente explorar as nuvens de informação, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do cidadão paulista e paulistano. Portanto, Johnny, essa é uma abertura assim, um pouco espontânea que eu faço, porque fui convocado há pouco, substituindo o Roberto Lima, meu amigo, que teve impedimento para participar hoje, mas eu sou um grande interessado e palpiteiro nesse assunto, por isso que eu fico, às vezes, até procurando dar algumas sugestões sugestões e apoio a algumas entidades do setor público, procurando motivá-los e induzi-los a usar a tecnologia de informação de uma forma mais propícia para o cidadão. Então, muito obrigado por esse evento, esse debate, essa live de hoje, e espero que a gente vá ter aqui muita informação importante para todos que estão assistindo. Johnny, devolvo a palavra a você. Muito obrigado a todos. Obrigado, Roberto, por essa saudação e colocando já algumas sugestões e provocações. E eu já vou passar ao André Arruda, ele é presidente da Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo,
E aqui eu lembro de novo que a gente tem duas visões, acho que muito interessantes para quem está nos assistindo. O lado da Prodesp, de tecnologia e soluções no processamento de dados para o cidadão em todos os âmbitos, e a Polícia Militar, com o Coronel Álvaro aqui conosco, acho que mais voltado com as soluções e as tecnologias que a gente muitas vezes não enxerga na segurança do cidadão paulistano e paulista. Então, acho que essas duas visões vão ser muito esclarecedoras aqui para quem nos assiste e surpreendentes, eu até imagino, pelas muitas coisas que a gente acaba não vendo. O André Arruda é graduado em Direito, com MBA em Gestão Pública e pós-graduação em Docência no Ensino Superior. Atua na área de TI desde 1994, ano que eu nasci, então tem um bom tempo nesse setor, André. Tendo sólida vivência no segmento público em cargos diretivos de empresas nacionais e internacionais. Desenvolveu sua carreira em áreas relacionadas à gestão de projetos consultivos e estratégicos para o governo. Especialista em formas de uso e métodos de gestão em TIC, é presidente da Prodesp desde janeiro de 2019. André, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Bom, Johnny, boa noite, Roberto, boa noite, Coronel Camilo, Ricardo e as pessoas que nos acompanham. Primeiro, é um prazer, Johnny, aceitar esse convite e compartilhar um pouquinho do que é a Prodesp, né? Mostrar um pouco do nosso reposicionar da companhia, que hoje em dia, falar de uma empresa de processamento de dados é quase jurássico, né? Então, não é uma empresa mais de processamento de dados, mas sim uma empresa de soluções de tecnologia, uma empresa de inovadora. Então, essa foi a grande missão, que quando nós assumimos aqui em janeiro de 2019, foi realmente reposicionar e dar um driver diferente para a companhia. Então, realmente uma empresa mais leve, integradora de soluções. E aí eu passar contar com a atenção de vocês um vídeo um pouquinho para explicar um pouquinho do que é a companhia, entrar na palestra sem combinar ou não, mas com o Roberto bem aderente aos comentários do Roberto, vocês vão poder compartilhar. E é legal que a visão do Coronel Camilo, que é já uma tecnologia aplicada, né? Então, gostaria de passar o vídeo, 3 minutos, por gentileza. Nós somos a Prodesp. Nossas soluções estão na segurança pública, na gestão do trânsito, na emissão de carteiras de habilitação e de identidade, no registro das matrículas e das notas dos estudantes, em hospitais públicos e unidades de saúde. Nossa inteligência na gestão de dados é usada também na coordenação das doações de órgãos e cirurgias de transplantes. Sistemas da Prodesp permitem o funcionamento ágil e eficiente dos mais de 70 postos do Poupa Tempo, eleito pelo Datafolha como melhor serviço público por 5 anos seguidos e aprovado por quase 100% da população paulista. Nós fazemos parte de cada minuto do seu dia. São quase 2.000 sistemas rodando simultaneamente em um dos maiores data centers públicos da América Latina. Eles fortalecem a gestão pública e dão suporte aos órgãos da administração estadual e das prefeituras no atendimento ao cidadão. Criamos soluções que beneficiam a sociedade como um todo. Nossos especialistas trabalham com agilidade na inovação e na entrega, promovendo eficiência e tecnologia de ponta. A Prodesp é reconhecida como uma das melhores empresas da indústria digital no Brasil. Nossa rede de computadores, com 4.000 servidores físicos e virtuais, processam e guardam 14 petabytes de informações, o ativo mais valioso da atualidade. Eles são protegidos por salas-cofre blindadas, à prova de queda de energia, incêndio, alagamento e invasão. Barreiras físicas e lógicas mantêm as informações em total segurança, bloqueando milhões de tentativas de acesso indevidas por mês. Para nunca parar e nunca falhar, a Prodesp é abastecida por uma usina de energia capaz de iluminar 16.000 casas populares.
É assim que a Prodesp simplifica a vida dos cidadãos desde 1969. Com soluções integradas e mantendo parcerias sólidas com o governo do estado, prefeituras e com a população paulista. Enquanto você aproveita as facilidades criadas por nossas soluções, a Prodesp prepara novas experiências para te apresentar o futuro. Bom, um pouquinho dessa nossa apresentação do vídeo dá um contexto muito bom para os que não conhecem o que seria a companhia, né, o tamanho, quais são os desafios que a gente já mantém e o desafio nosso nessa gestão de transformá-la numa empresa mais humanizada, uma empresa inclusiva, que aí é a pauta da nossa apresentação. Então, vamos lá na apresentação, que aí acho que são poucos slides, que eu acho que é mais para pautar quais são os nossos desafios e deixar aberto as perguntas. Então, vamos lá? O mote da apresentação é digitalizar, então, bem o Roberto introduziu, digitalizar, transformar num governo digital, não é a ação de digitalizar, mas em sim a transformação digital do Estado para incluir o cidadão. Eu acho que essa é a grande missão que o governador nos passou, para transformarmos, fazermos essa transformação, essa jornada da transformação digital do governo do Estado de São Paulo por meio da tecnologia. E a gente coloca no próximo slide, é bem uma figura que realmente ilustra o nosso desafio. A gente tem aqui como vai ser o nosso novo mundo. É incluir efetivamente as pessoas desvalidas, os excluídos. Como é que a gente coloca a tecnologia para chegar nas pessoas que são invisíveis digitalmente? Quando você acessa aí sua CNH, quando você acessa o Poupa Tempo, tem inúmeras soluções que o cidadão ele não percebe, mas que a Prodesp está suportando o Estado, né, e ao cidadão. Porém, como é que eu atinjo esta camada, que são as pessoas que têm a maior vulnerabilidade? Então, essa é a grande questão que a gente traz e exercita constantemente aqui no governo do Estado de São Paulo e que a gente tem uma dinâmica, que quanto mais digital um governo, melhores são os serviços e maior é a inclusão social que ela pode promover. Então, essa é a grande dinâmica nossa, então, e sempre colocando no centro das relações o cidadão. Então, a abordagem nossa da transformação digital é exatamente a humanização, né, do discurso, porque tem inúmeras tecnologias que suportam isso, porém, a necessidade é colocar o cidadão como centro. Não essas sopas de letrinhas nossas, né, de tecnologias, a gente que vem do mercado de tecnologia conhece, sabe, e tem inúmeras soluções, mas, por vezes, a gente não esquece do cidadão. Então, no nosso caso, não. É colocado no centro e aí a gente faz todas as nossas dinâmicas. E aí a gente foi acelerado o nosso processo de transformação exatamente com a própria pandemia. A pandemia nos trouxe um desafio gigantesco exatamente para incluir os já excluídos e outros que já se excluíram digitalmente. Então, os desafios que a gente coloca internamente dentro do governo do Estado de São Paulo, colocando aí uma experiência que a gente, em 48 horas, nós colocamos todos os cidadãos, todos os nossos colaboradores do Estado em home office, não somente em home office, mas com um kit de produtividade, que é exatamente plataforma de colaboração, o nosso São Paulo Sem Papel, né? E uma série de outras soluções que permite que o cidadão, o colaborador do Estado de São Paulo, estivesse trabalhando no conforto da sua casa. E o outro desafio é colocar todos os serviços numa forma digital com facilidade, rapidez e objetividade. O cidadão, a gente, quando perde essa percepção do cidadão, a gente perde a experiência do usuário. Então, que é o nosso grande mote aqui dentro da companhia. É o cidadão, o usuário central, para que a gente entenda as necessidades dele e aplique as soluções tecnológicas.
Próximo, por gentileza. Então, um pouco dos nossos objetivos, que aí é aprimorar e ampliar as múltiplas frentes de experiência para transformar a relação do cidadão e das empresas com o governo do Estado de São Paulo. Nós sermos o grande hub dessa experiência do usuário, que eu coloco também como uma outra saída, outra consideração, é o novo consumidor de serviços públicos. Então, há uma outra figura hoje em dia, que é o consumidor, a camada mais jovem. Citamos aí no próprio vídeo o próprio Poupa-Tempo. O Poupa-Tempo é excelência, sexto ano consecutivo de bons serviços prestados, porém, a camada dos jovens, dos excluídos, a gente tem que estar atento a isso. Como eu atingo essa camada? Né? Como é que eu consigo um projeto já bem avaliado superar ainda mais as expectativas? Então, esse também é o grande desafio nosso e que estamos em busca dessa transformação e dessa jornada aí de melhor experiência do usuário. Próximo, por favor. Aqui as premissas, por isso que eu havia comentado com o Roberto, a primeira fotografia já é bastante elucidativa, né? Sem combinarmos, porém essa daqui é o que a gente realmente tem um mantra nas premissas: desburocratizar, né? Então a gente certamente tornar as coisas mais simples, mais fáceis, mais ágeis, né? Fáceis de serem manipuladas para serem utilizadas, economizar. Tempo é dinheiro. Então, a gente tem aqui uma questão de economizar tempo do cidadão e tempo de processamento, tempo de espera e tempo também de agilidade nos serviços públicos a serem prestados. Aproximar, né? Aproximar, acho que a grande missão nossa também é diminuir distância do cidadão com o governo. Então, parece algo muito distante, às vezes, do governo, quase intangível, e o cidadão não se sente incluído, né? Ele não tem aquela empatia, não tem confiança, porque não tem o canal. E a tecnologia vem para suportar e reduzir essas distâncias. Ser resolutivo, né? O problema não é do cidadão, o problema é nosso, a gente tem que ser extremamente resolutivo e prático também nos desafios que o cidadão tem em frente à geração de oportunidades, facilidade de abertura de empresas, facilidade de receber o seu documento, enfim, sermos resolutivos, inclusivos, né? Incluir o cidadão, não deixar ninguém para trás, não somente na educação, que nós conseguimos implementar em conjunto com a Secretaria de Educação, o EAD, né? Algo que extremamente revolucionário em tempos de pandemia e no tempo que foi implementado, né? Não deixar, incluir também, a gente teve um projeto maravilhoso aqui em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a inclusão do Bom Prato, daquelas pessoas que não tinham. Como é que você inclui aquela pessoa que, como na fotografia inicial, que não tem um aparelho, não tem internet, não tem nada? Como é que você consegue incluir? No Bom Prato nós fizemos, na prática, foi bastante desafiador, nós conseguimos, com um cartão físico, um QR Code, achar, identificar esses excluídos digitalmente e, às vezes, à margem da sociedade, para que eles conseguissem ter a dignidade de ter café da manhã, almoço e jantar por meio desse cartão. Por vezes, o cidadão não quer nem ter o documento, mas isso dá dignidade para que ele tenha acesso à alimentação. Foi um projeto extremamente simples, fácil e de uma implementação muito rápida. Isso dentro desse cenário e desse novo perfil que a Prodesp hoje em dia está posicionada. Integrar, né? Conseguir integrar aí as várias bases, como eu falei, a empresa de processamento de dados fica muito distante, é uma empresa de soluções de gestão de dados, gestão de informação, né? Então, essa também é uma grande questão que a gente trabalha muito. Agilizar, né, como eu já havia comentado, e facilitar a vida. Ao término do dia, a maior satisfação que a gente tem é tentar, ao máximo, uma obstinação nossa, facilitar a vida do cidadão.
facilitar a vida do cidadão para fora, assim como dentro do próprio Estado, facilitar a vida dos colaboradores do Estado de São Paulo. Próximo, por favor. Então, como é que a gente fez isso? A gente buscou os cases mundiais para fazer esse reposicionamento. A gente aqui fala que essa experiência do governo não é só um governo digital, é um governo além do digital, que coloca o cidadão no centro das decisões nossas. Então, quando a gente buscou e reposicionamos, estamos nessa transformação e entregando soluções, a gente buscou soluções aí da Estônia, Singapura, Suécia, Emirados Árabes, China, então todos para poder subsidiar a nossa estratégia. No início do governo, um certo mantra também, planeja-se 6 meses, executa-se em 3 anos e meio. Não adianta você agora planejar algo, você já tinha que ter planejado lá atrás. Então, nós estamos a todo vapor executando aquilo que planejamos. Veio a pandemia, ela acelerou, mas não há, tudo isso foi devidamente planejado logo no início das nossas atividades. Inclusive, nos primeiros 6 meses, com a implantação do projeto, que é o São Paulo Sem Papel, que na administração pública direta, no final de 2019 já estava implementado, final de agora de 2020, 90% da administração pública indireta estará no sem papel e até meados de abril, março, abril, 100% também da indireta estará no São Paulo Sem Papel. Não haverá tramitação de papel nos nossos órgãos. Então, a gente buscou verificar quais são os cases. A gente aqui no Estado de São Paulo tem inúmeras Estônias, né, que a gente tem que convergir isso numa única e ser o orquestrador das soluções de mercado e, dentro do governo, disponibilizar as informações. Próximo, por favor. E aí a gente, quando a gente busca esse reposicionamento e esses cases, os benchmarks globais de políticas públicas foram aí a questão da Estônia, como a gente comentou, da França, com meios de pagamento, enfim, pagamentos por QR Code na China, como esse caso do Bom Prato é bem típico, né? Enfim, é um pouquinho dessas nossos benchmarks que nós pegamos globalmente. Próximo. E aí é o grande eixo da nossa, é o tripé da nossa agenda, o nosso grande eixo de atuação. É o empoderamento do cidadão, que ele é o centro da tomada de decisão. É essencial nós entendermos a jornada dele, como eles querem se relacionar com o governo, né? Então, a gente coloca aqui se eu pudesse escolher aqui as principais figuras, essa figura e a primeira dos incluir os excluídos seriam bastante relevantes na nossa apresentação. A inteligência de dados, não preciso explicar, no nosso fórum aqui, todos sabem que o novo petróleo exatamente é a inteligência, a gestão dos dados, né, para gerar informações e tomarmos medidas e políticas públicas melhores, né? A inovação em gestão, sermos mais eficientes, menos burocráticos, com menor custo para todos, tanto para o cidadão quanto para a gestão do próprio governo. E aí, logicamente, para prestar melhores serviços, aí, a qualquer hora, qualquer lugar, sem filas e sem sair de casa. Próximo. E aí um pouquinho da nossa história da transformação que nós pegamos em 2019, o governo com apenas 7 serviços digitais, e aí nós poderíamos fazer uma grande revolução colocando inúmeros outros serviços, mas nós temos o cuidado de entender qual é o serviço que o cidadão quer. Não adianta eu chegar e falar, olha, colocamos 1.000 serviços digitais, 2.000 serviços digitais, e não são relevantes para o cidadão. O cidadão, ele precisa de um número de serviços que já foram mapeados pela companhia. Estamos nessa jornada de transformação e de inclusão dos serviços nas nossas plataformas digitais. Então, a gente tem muito bem mapeado. Então, no começo da gestão, foram 7.
2019 já temos mais de 90, até a minha apresentação está desatualizada, que é constantemente, já temos 94, e até o final de 2021, aí, mais de 242 serviços estamos prevendo, mas é muito dinâmico, pode ser mais ou podem ser menos, dependendo dessa nossa orquestração com os demais órgãos que entendam que tem na consolidação do Super App, que é o nosso poupa-tempo digital, a inclusão de todos os serviços. E os grandes desafios nossos, efetivamente, são aumentar a agilidade da gestão pública, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e geração de insights. Então, acho que é importantíssimo esse nosso desafio. Temos outro desafio, que é requalificar a mão de obra do Estado para que consiga nos acompanhar aí nessa grande transformação digital. A gente tem, eu vim do mercado privado, minha primeira experiência em gestão pública, por mais que eu tenha me preparado, como fiz um MBA em gestão pública, mas é a minha primeira atuação numa empresa, no governo, né? Então, a gente tem aí um desafio que é muito bom. Inclusive, temos aí o Coronel Camilo como um grande parceiro dentre essas várias facetas de implementações de soluções, desde a área de segurança, a gestão de dados do CIMI, com a saúde, para alimentar o Plano São Paulo. Temos várias atuações, a companhia, e com uma grande parceria também na Polícia Militar, principalmente no que diz respeito ao Detector. Então, assim, da minha parte, Johnny e Roberto, deixo aqui essas impressões iniciais e passo para o coronel, aí, Johnny, para você tocar. Basicamente, essa seria a nossa ideia para debate. Obrigado, André Arruda. Obrigado pela exposição. Eu vou, antes de passar ao coronel Álvaro Camilo, fazer uma saudação rápida ao nosso Luiz Furlan, que agora aqui conosco. Boa tarde, Furlan. Tenho certeza que ele vai gostar também do que a gente está conversando aqui. Né, Furlan? Tecnologia para o cidadão, soluções para o cidadão. Então, conto com você no nosso debate daqui a pouquinho. E para a gente dar sequência aqui e ganhar tempo para a nossa conversa, vou passar ao secretário executivo da Polícia Militar, o Coronel Álvaro Batista Camilo. O Coronel Álvaro é formado em administração pelo Mackenzie, em Direito pela Unixul, tem MBA em Tecnologia da Informação pela FIAP, já atuou como vereador em São Paulo e deputado estadual, e é responsável pela criação do Centro de Inteligência e o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar e da Operação Delegada, parceria do Estado com a Prefeitura, e é autor da Lei dos Pancadões e do Programa Vizinhança Solidária. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui. Como eu disse no início, a gente gostaria de ouvir um pouco o que tem sido feito e como talvez a tecnologia tenha apoiado e auxiliado a Polícia Militar do Estado de São Paulo na defesa do cidadão. A segurança pública é uma preocupação sempre de todos. Eu tenho certeza que a tecnologia ajuda e muito na prevenção e combate ao crime. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu passo a palavra ao Coronel Álvaro Camilo para a sua apresentação. Obrigado, Johnny. Obrigado aí aos nossos amigos aí, Roberto e Janete. Muito obrigado aí pela experiência aí que nós tivemos. Aprendi muito contigo naquele momento lá de elaboração do plano. Queria saudar também o André Arruda, esse grande parceiro aí. Temos uma parceria muito forte com a Prodesp na segurança pública. Eu vou explicar por quê. Também queria dar aí um grande abraço ao Ricardo, ao Luiz também. Muito obrigado aí pela participação. E vamos tirar todas as dúvidas. Bom, primeiro, quero dizer para vocês que estão acompanhando que não existe segurança pública sem tecnologia. Aliás, eu diria que não existe serviço público nenhum sem tecnologia. Hoje seria impossível a Polícia de São Paulo controlar 112 mil homens, mais de 20 mil viaturas, mais de 80, às vezes até 100 ligações ao 90 por dia, não só para a parte de polícia, mas de bombeiro, de resgate, se nós não tivéssemos o uso da tecnologia. Então, a polícia trabalha com planejamento, né? Vocês que estão nos acompanhando no meio empresarial, tudo que se faz na área empresarial, também a polícia faz há muito tempo. É uma pena que nós sempre fomos muito ruins de comunicação,
Estamos agora conseguindo mostrar um pouco a polícia com o nosso governador João Dória, porque ele é de comunicação, está mostrando a polícia, mostrando o Estado. A maioria da população não sabe que são aí mais de 20 mil viaturas, que são mais de 31 aeronaves, né? Mais de 27 helicópteros, mais de 400 cães, né? Mais de 300, quase 400 cavalos também, mais de 300 embarcações, 2 navios de combate a incêndio. Muitas pessoas desconhecem isso e esse grande trabalho feito pela polícia. Isso é porque nós não comunicamos bem. Esperamos que isso a gente se modifique no futuro. Só para dar uma geral da segurança, antes de falar de tecnologia, e a tecnologia ajudou muito, nós temos os melhores indicadores do Brasil há muito tempo. Há mais de 20 anos, os homicídios e os crimes mais graves têm sido reduzidos. Nós somos muito proativos, né? Na hora que surgiu a pandemia, já fizemos reuniões, estudamos tudo o que podia acontecer na pandemia, redirecionamos os efetivos, e agora tem um grupo aqui na secretaria que eu faço parte, estudando pós-pandemia, né? O que vai acontecer com a criminalidade depois que essa pandemia diminuir, né? Para acabar, ela não vai tão cedo, mas que ela vai reduzir aí com a vinda da vacina, que tudo isso deve facilitar. Então, sempre trabalhamos com muito planejamento. E dentro desse planejamento, vou falar um pouquinho mais agora pela Polícia Militar, eu sou executivo da Polícia Militar, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Nós definimos lá atrás 3 grandes princípios para conduzir a Polícia de São Paulo, isso lá nos anos 90. Direitos humanos, né, trabalhar aí respeitando os direitos humanos, a individualidade das pessoas. Segundo, trabalhar com gestão, trabalhar com as melhores práticas, e aí entra muito a tecnologia, e trabalhar com polícia comunitária, ouvindo o cidadão. Não adianta eu ter um bom sistema inteligente se eu não tenho informação, que é a matéria-prima. E quem tem informação é o cidadão. Por isso que o Estado criou aí o programa Vizinhança Solidária, os conselhos comunitários, para ouvir a população. Então, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Só para dar um detalhe, um dado também. Nós temos a taxa de homicídio, que é 6,54 aqui em São Paulo, que é uma das melhores do mundo, melhores do que muitas cidades americanas, melhores do que muitos países, né? Inclusive no mundo inteiro, melhores do que muitas cidades na Europa. É uma pena que a percepção de segurança ainda esteja ruim, né? E São Paulo é um exemplo fantástico disso, né? Porque nós estamos muito longe do que o Brasil tem aí em termos de segurança. Mas vamos entrar um pouquinho na tecnologia. Como a gente trabalha com planejamento, e o plano feito na polícia, ele tem aderência ao plano plurianual do governo, e ele trabalha com muita gestão, com as melhores práticas, então trabalha com tecnologia. A Polícia de São Paulo evoluiu bastante, e agora não falo só da Polícia Militar, mas de todas, foi buscar sistemas lá fora, como o André falou, a Prodesp foi buscar, a polícia também foi. Na década de 90, final dos anos 90, fomos nos Estados Unidos, aprendemos um sistema lá que se chamava Compstat, trouxemos para o Brasil, e aqui foi feito o Infocrim, foi feito o Copom Online, que são softwares, né, soluções que georreferenciam as ocorrências, mostram os hotspots, que é aqueles locais onde a gente deve distribuir o efetivo e viatura. Então, no estado de São Paulo, não tem mais aquela viatura que sai patrulhando a esmo. Tudo é programado. Tem um plano de policiamento que é revisado toda semana pelo comandante da companhia, que equivale ao distrito policial. Aliás, tem as mesmas áreas. A secretaria fez uma coincidência de áreas entre o distrito policial e a companhia. Os dois são responsáveis. Sempre é cobrado o capitão e o delegado titular daquele DP pelos indicadores. Aliás, temos também um plano de bonificação aos policiais, que depende do resultado que eles fazem, que eles apresentam, né, nessas suas áreas. Mas voltando lá, se criou, então, o Copom Online, o próprio Infocrim, e aí se georreferenciava e distribuía o efetivo. Só que isso era muito pouco naquela época, né, nós estamos no ano 2000, 2001, continuou se investindo bastante, trazendo tecnologia, e se construiu, né, um grande sistema de despacho de viatura. Isso já veio até se aperfeiçoou, né, veio um pouquinho antes de 90, que é o despacho de viatura, um sistema chamado CIOPM, um sistema de informações policiais. Então, cada vez que uma pessoa liga para o 90, o sistema já identifica onde ele está, onde que ele precisa de ajuda, já consegue identificar a localização, na maioria das vezes. Né, alguns problemas com algumas empresas de telefonia ainda prejudicam essa localização, mas a maioria a polícia já consegue identificar, já consegue mandar uma viatura e ser muito assertivo nessa resposta.
Mas voltando a isso, então, foi feito um sistema, hoje tudo é georreferenciado. Cada vez que se faz um boletim de ocorrência, gera um pontinho no mapa. Cada vez que se liga um 90, gera um pontinho no mapa. E a coincidência, né, onde tem essa coincidência de pontos, é onde a polícia coloca lá uma viatura. Muitas vezes a gente passa numa avenida e vê uma viatura estacionada num semáforo. Muitos, às vezes, até sem conhecimento, falam: por que a viatura está parada aí? A viatura está parada ali porque se identificou naquele momento que naquele período, naquele horário, uma viatura estacionada ali se evitava o crime. A polícia estudou bem o crime, para cada tipo de crime construiu uma resposta, perto das escolas, a ronda escolar, no trânsito, policiamento de trânsito, as ocorrências mais graves, criou a Força Tática e agora, mais recentemente, os Batalhões de Ações Especiais, os BAEPs, para a investigação também criou as DEICs. Então, ela sempre foi estudando o crime e criando soluções para isso. Na parte de tecnologia, em 2011, a Polícia de São Paulo colocou os tablets em todas as viaturas. A partir daí, a viatura passou a ser georreferenciada, né? A gente sabe onde a viatura está. Hoje, o comandante ele faz uma ronda virtual, no tablet dele ele pode saber o mapa de todas as viaturas da sua área, onde está naquele momento. Nós, inclusive, utilizamos não só para fiscalizar os policiais também, quando é necessário, mas também até para proteger os policiais de onde eles estavam ou não estavam, identificar se estão precisando de ajuda ou não. E esse tablet traz todas as informações que o policial precisa hoje. Ele tem condições de consultar no tablet uma pessoa, o RG, e aí está ligado lá com a nossa Prodesp, para saber se é procurado, se não é procurado, se tem problemas, se tem ligação com crime. Pesquisa um outro sistema também na própria viatura, chamado Fotocrim, que tem mais ou menos 2 milhões de fotos, mais ou menos 500 mil cadastrados, identifica também se são procurados ou não. Então, tudo o que se faz é assertivamente. A viatura sai sabendo onde ela patrulha, aonde ela para, por onde que ela faz o roteiro para ir no abastecimento. É lógico que tem situações anormais onde isso acaba sendo, né, uma ocorrência policial pode sobrepor a isso. Mas num ambiente de naturalidade, ele sabe exatamente onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, quais são os marginais que estão naquela área. Aliás, no tablet do policial, se ele quiser saber, aparecem lá os vários pontos, né? E uns homenzinhos lá vermelhos, que são aqueles criminosos que podem estar agindo na área, e os verdes são aqueles que moram naquela região. É uma integração também via Prodesp com a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, se usa muita tecnologia hoje, tá? Nas viaturas. E para onde nós estamos indo agora? Então, trabalhamos aí com georreferenciamento, agora estamos indo para a utilização de câmeras. Então, além de o policial saber exatamente onde ele vai, bem assertivo, né, na resposta, na pronta resposta ao cidadão, agora nós estamos começando também a usar as câmeras de corpo, que são chamadas bodycams, para proteger o policial, né? A maioria das ações policiais, a esmagadora maioria das ações policiais são boas ações e os policiais agem bem. Como qualquer profissão, você tem ali meia dúzia que acabam se desviando, temos o que a gente chama de não conformidade e somos muito rígidos na cobrança e na responsabilização daqueles que erram. Tem uma educação continuada muito forte, além das 6 escolas, da Polícia Militar de São Paulo, ela tem 6 grandes escolas, a escola de soldado, que é de nível superior, 1 ano em sala de aula, mais 2 anos de acompanhamento, se forma técnico em polícia ostensiva. Depois tem o sargento, que é 1 ano de sala de aula, se forma tecnólogo em polícia ostensiva. Tem o cadete, que entra na academia, são 4 anos de formação, sai bacharel em ciências policiais. Depois tem o mestrado, que é o curso para os capitães poderem ser promovidos a majores, que defende uma dissertação. Depois tem o mestrado, que é o curso superior de polícia, o doutorado, onde ele defende uma tese, e tem a escola de bombeiros também. Então, além de toda essa escola, tiramos o policial uma vez por ano da rua, ele faz de novo o teste de tiro, faz o teste de aptidão física, revê os conceitos de polícia comunitária, de gestão, né, de direitos humanos. Então, tem todo um trabalho no aprendizado contínuo desse policial, e é lógico, aí entra muita tecnologia, porque tem mais de 300 cursos, inclusive por EAD, que ele pode fazer, temos uma intranet muito forte, então se usa muito a tecnologia. Essas câmeras estão trazendo, agregando um valor muito grande,
E agora eu gostaria de falar um pouquinho do Detecta. O que é o Detecta? É uma plataforma situacional, ou seja, onde eu coloco uma série de dados, não só imagens, mas eu capto dados, voz, dados, bancos de dados, inclusive, e deixo à disposição da Polícia de São Paulo. Então, hoje, por exemplo, o Detecta tem um leitor de placa. Nós coletamos, em média, 20 milhões de placas por dia e elas são armazenadas. Então, se uma pessoa, por exemplo, desapareceu meu filho, como já acontece muitas vezes, liga para a polícia coloca lá, ele estava com um determinado carro. A gente consegue saber aonde esse carro circulou, se ele passou por câmeras. Tem mais ou menos 3.600 câmeras no estado que estão ligados ao Detecta. A gente está aumentando esse número. E aí uma solução muito interessante que está sendo feita aqui na Secretaria, por onde esse carro passa, então qualquer um dos senhores ou dos empresários que estejam acompanhando, nós sabemos exatamente onde o carro dele passou nos últimos 3 anos. Nós não dispensamos essas informações, elas também não são públicas, né? Isso fica só do conhecimento da polícia. Será que aconteceu, por exemplo, um assalto no Oscar Freire? A polícia pega ali, vê que veículo que foi utilizado, vê por onde esse veículo passou, é lógico, se pegar a placa, né? Vê por onde esse veículo passou, vê alguns segundos antes e depois, vê, por exemplo, que carro que poderia estar junto com esse carro que praticou o assalto, ou seja, uma série de informações que o Detecta nos traz. O policial, quando pesquisa um RG na própria viatura, aparece tudo daquela pessoa, se ele tem dados criminais, aparece a identificação dele, para ver se ele tem alguma passagem criminal ou não, onde ele mora, a maioria é ligado com o cadastro do CNH, é ligado com o cadastro do RG também. Então, todas essas informações estão à disposição. Aliás, tudo que a gente faz é para aquele policial que está na ponta da linha atender melhor o cidadão. Que o Detecta agora está caminhando para o uso da inteligência artificial, que a Prodesp está nos ajudando, está passando para a nuvem, né? Não só o processamento, como o armazenamento. A ideia é expandir muito essa questão e receber mais, não só imagens das placas, mas o reconhecimento facial. Estivemos até em contato com o próprio metrô, tivemos em contato também com Boa Vista, estamos fazendo contato com o Serasa, ou seja, para a gente ter mais dados para a polícia trabalhar, e a devolutiva não é verdadeira, né? A gente não retorna dados sobre o que nós temos aqui, o que nós mineramos para outras entidades que fazem parte, mas nós coletamos todas as informações. Recentemente, nós fizemos, aí, de 2015 para cá, nós permitimos até que associações de bairros sejam ligados no Detecta. Ou seja, eu tenho lá uma associação de bairro que tem um programa Vizinhança Solidária, que é um relacionamento ali entre as pessoas do bairro, daquela rua, para cuidar do espaço público, e eles instalaram câmeras. E alguns vão para um nível ainda maior, que instalam câmeras ligadas ao Detecta. Faz um convênio com a Secretaria, nós recebemos essas imagens, então nós sabemos se numa determinada associação dos jardins, por exemplo, já temos 20 associações fazendo isso. Essas imagens vêm para a polícia, sabemos se um veículo roubado, por exemplo, está naquela rua. Nós só informamos aquela associação que fez o convênio que aquela câmera reconheceu tantas placas naquele dia, até para eles controlarem a empresa que eles fizeram a contratação, se está funcionando a câmera. Mas não falamos que para eles, que até para a proteção deles mesmo, que não tem. A polícia age se tiver um carro roubado. E a ideia é captar as imagens agora, num futuro muito próximo, talvez ainda em 2021, os primeiros testes, de shoppings, de estacionamentos, de grandes empreendimentos que tenham acesso ao público, que queiram fazer, lógico, isso depende de cada um, de manter contato com a polícia, fornecer as imagens, e a ideia é que no futuro não muito longe, a polícia consiga, na rua com o smartphone, aliás, os nossos tablets das viaturas têm um processo para substituição por smartphones, e eu não vou ter mais só latitude e longitude, né? Vou ter altitude também. O que significa isso? Eu vou conseguir localizar o policial, porque hoje eu sei onde a viatura está. Com o smartphone, cada um, se a guarnição tem 3, e numa determinada comunidade, cada um foi para um lado, eu sei exatamente onde cada um está naquela comunidade. E também a tecnologia me permite, se ele estiver num andar, num prédio, eu sei que altura mais ou menos ele está, que andar que ele pode estar num determinado prédio. Isso até para melhor gestão e também até para proteção do próprio policial. Então, a ideia no futuro é que
as câmeras do Detecta nos tragam reconhecimento facial, além disso, vídeos analíticos, também o reconhecimento comportamental, né, da pessoa, e agregar, inclusive, alguns softwares que tem aqui já no Brasil, desenvolvidos, inclusive, no Brasil. É uma experiência do Paraná, outra do Ceará, onde você tem como identificar pessoas só pela vestimenta se ela está armada, né? Tem softwares que o algoritmo consegue identificar que aquela pessoa está portando uma arma por baixo da roupa. Ou seja, se evolui muito na tecnologia, mas a participação do cidadão continua sendo fundamental. A ideia é que essas imagens da sociedade como um todo, a exemplo do que o próprio governador fez quando prefeito com o City Câmeras. City Câmeras tem também mais de 3.000 câmeras, onde a população, quem quiser, pode se ligar ao City Câmeras, pagar um espaço de armazenamento e ter acesso às câmeras do seu bairro. A ideia nossa também é que, quanto mais nós tivermos informação, pudermos minerar essa informação e dar lá uma informação pronta para o policial que está na rádio patrulha, que está na ponta da linha, isso seria super interessante. Ligado com programas de prevenção, como o programa Vizinhança Solidária. A nossa ideia de futuro é chegar ao Minority Report, lá, né, o filme de Tom Cruise, ou seja, eu consegui identificar antes de o crime acontecer. É muito bom, nós temos uma polícia eficiente, pode ver que rouba, logo na seguida a Polícia Civil é super eficiente, consegue localizar, mas o ideal seria que esse crime não acontecesse. Aliás, isso está acontecendo hoje, né? A maioria dos indicadores em São Paulo, a maioria não, todos os indicadores de São Paulo estão caindo na pandemia, né? Então, é um bom resultado. Mas gostaríamos também de evitar que o crime acontecesse. Então, só para dar uma geral de tudo que acontece, eu fico à disposição, então, para as perguntas aí, para tirar qualquer dúvida, né? Não há problema nenhum perguntar sobre qualquer uma das áreas, sobre a Polícia Militar, a Civil, mas só uma coisa que eu gostaria de falar. Da Polícia Civil também houve um grande avanço na área de crimes cibernéticos, né? Que isso interessa muito aos empresários também. Foi montado um andar inteirinho lá na Delegacia Geral de Polícia, no Palácio da Polícia, para cuidar de crimes cibernéticos, né? Equipes muito boas que vão trabalhar com o crime aí na internet. E também a delegacia eletrônica expandiu para a maioria dos crimes. Então, são poucos aqueles crimes que não podem ser comunicados pela internet. Muito obrigado, estou à disposição de todos. Obrigado, Coronel. Eu vou passar agora ao Roberto Janetti. O Roberto vai conduzir esse debate aqui junto comigo, Furlan. Roberto, antes de você fazer a sua provocação, a pergunta, só vou pedir a você para passar para o Ricardo Manzano, da Huawei, para ele fazer a sua provocação. Ele tem, assim, alguns cases, acho interessantes nesse sentido. Roberto. Com certeza, acho que estamos aqui também ansiosos para ouvir o Ricardo, que certamente vai trazer muita informação relevante disso tudo que foi discutido aqui. Só um cumprimento realmente muito sincero, muito espontâneo, tanto ao André, pela qualidade da tarefa que a Prodesp está realizando na digitalização do governo de São Paulo, e com essa visão humanitária que você colocou. Parabéns, André. É isso mesmo que a gente visava quando fizemos o programa de governo em 2018. Você está dando concretude àquilo que nós sonhamos em 2018 no programa de governo. Eu acho que esses horizontes de prestação de serviço para o cidadão, e mais, a inclusão, o lado inclusivo, muito bacana. Parabéns. Eu acho que você realmente deu uma informação de muita qualidade aqui, a gente aprendeu bastante. E ao Coronel Álvaro Camilo... Oi, só um minutinho para concluir com o Coronel Álvaro Camilo, já te passo, Furlan. A abrangência também do que você falou da tecnologia na segurança é muito maior do que a gente imagina. Eu acho que esse problema de comunicação que você falou é uma realidade. O trabalho de vocês é magnífico. E outro dia eu vi com muito orgulho que o Centro de Liderança Política fez um ranking dos estados brasileiros e São Paulo está de longe na frente em segurança. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu não sei, talvez eu não escutei direito, posso ter pedido alguma coisa sobre drone. Você falou sobre drone, não? Opa, Genete, esqueci. Nós estamos trabalhando... Mas então, na pergunta a gente responde sobre isso, tá? Porque eu acho que o drone é um fator novo também. Furlan, desculpe, eu te interrompi. E depois passamos para o Ricardo, vai? Ricardo, já te passo a palavra.
Eu queria saudar tanto o André quanto o Coronel Camilo, e tive a oportunidade de ouvir as duas apresentações, embora não estivesse no meu posto de trabalho. E, André, a coisa mais conhecida é o poupa-tempo. Ninguém critica o poupa-tempo. É um negócio... É unanimidade, né? Eu mesmo já frequento há um bom tempo e fiquei triste quando a pandemia fechou alguns, esse de Osasco, por exemplo, mas agora parece que voltou tudo. Então, e o Coronel Camilo, já sou fã dele há algum tempo, e fiquei muito impactado com a quantidade de iniciativas, a profundidade da tecnologia que tem hoje o sistema de segurança aqui do Estado de São Paulo. Eu até fiquei pensando, quando ele disse essa parceria que tem com associações de moradores, né? Eu moro aqui em Alphaville, já há quase 40 anos, e talvez a gente pudesse divulgar um pouco mais essa abertura, porque hoje há sistemas de câmeras praticamente por tudo, né? E se isso pudesse ser interligado, haveria certamente uma resposta muito rápida a esses problemas que acontecem. Então, muito prazer de ter vocês aqui hoje, e vamos agora ver esse moço que está com um horizonte atrás, um pôr do sol. Isso aqui é tecnologia, né? É o horizonte da 5G, né, Ricardo? Isso. Vai lá, Ricardo, mudando, a palavra é sua. Conforme o horário vai mudando, não é isso? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero saudar o Johnny, o Roberto Gianetti, ao André Arruda, da Prodesp, ao Coronel Camilo, da Secretaria de Segurança Pública, e ao ministro Furlan. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. A minha visão, eu vou passar um pouquinho para vocês, um videozinho para mostrar um pouquinho do que é a Huawei, mas antes de passar o vídeo, eu queria mencionar que nada, como foi colocado anteriormente, não existe serviço público realmente sem tecnologia, é uma realidade no mundo todo, né? E não existe também avanços sem inovação, né? A Huawei é uma empresa hoje, já está há 22 anos no Brasil, é uma empresa que existe há 30 anos, vou mostrar um pouquinho para vocês da história da Huawei, e ela tem sido considerada uma empresa mais inovadora, uma das empresas mais inovadoras do mundo, foi eleita esse ano pela Boston Consulting Group como a 6ª empresa mais inovadora, mas isso é fruto de investimento em pesquisa, desenvolvimento e pesquisa, né? São mais de 90 bilhões de dólares nos últimos anos em desenvolvimento e pesquisa. Então, acho que esse é o mood de uma transformação digital, é o mood de como levar coisas para o cidadão, né, através da inovação e da tecnologia. Vou passar um videozinho rapidamente, só para posicionar um pouquinho da Huawei, e aí, em seguida, eu trago alguns comentários aqui. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação TIC, tendo como missão conectar cada pessoa, lar e organização para um mundo mais inteligente e totalmente conectado. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei conta atualmente com mais de 1.000 funcionários e gera mais de 15.000 empregos indiretos. Além de estar presente em 5 escritórios em diferentes regiões, onde também investe em centros de inovação, treinamento e em 2 unidades de fabricação no país. A empresa é uma peça-chave na transformação digital do Brasil. Atuamos como inovadoras soluções de TIC dedicadas para operadoras, setor público, mercado financeiro e indústria. Para o governo, melhoramos a infraestrutura de TIC, fazendo o governo brasileiro mais eficiente. Em segurança pública, a Huawei ajuda a construir as cidades mais inteligentes e seguras com soluções completas.
Somos o primeiro fornecedor de rede 3G, 4G e 4.5G no Brasil. E estamos prontos para entregar a tecnologia 5G. Nossos esforços ajudam a conectar o país em áreas remotas como a Amazônia. Temos orgulho de encurtar as distâncias continentais do Brasil. Nos últimos 10 anos, a empresa treinou mais de 30 mil profissionais brasileiros, além de manter projetos com universidades locais, estabelecer laboratórios que fomentam a inovação e o empreendedorismo no Brasil e incentivar projetos culturais. Em colaboração com mais de 20 universidades e grupos educacionais, a Huawei promove a formação de mão de obra qualificada para o setor de TIC, cultivando programas como Sementes para o Futuro e Competição de TIC, em que jovens brasileiros participam de treinamentos na sede da Huawei na China com talentos de todo o mundo e diferentes culturas. Para atuar com eficiência e trazer inovação para o mercado brasileiro, contamos também com o nosso ecossistema de sólidas parcerias em constante crescimento. Por ser uma empresa que cumpre as leis de todos os países nos quais mantém operações comerciais, com soluções certificadas por vários órgãos nacionais e internacionais, a Huawei tem a segurança como prioridade em todos os negócios que realiza, sendo este um valor inegociável acima de qualquer resultado financeiro. Huawei trabalha há mais de 20 anos para construir um Brasil mais conectado e quer permanecer contribuindo para a transformação digital do país. Há mais de 20 anos, a Huawei está no Brasil, para o Brasil. Bom, é um vídeo, obviamente, mostrando a complexidade do portfólio da Huawei, né? Ela presente em mais de 170 países. Eu acho que esse assunto é muito relevante, até o que o André colocou em relação à Prodesp, toda essa visão, né? A gente sabe que a tecnologia, por si só, ela precisa ser, antes de mais nada, um trabalho de processos, né? Antes de implementação de tecnologia, né? Não adianta eu falar muito, né? Se fala muito em transformação digital, em várias tecnologias que estão aí emergentes no mercado, mas de nada adianta se a gente não souber exatamente o que o cidadão precisa, de que forma que o ente público consegue implementar e ter a retaguarda para dar retorno ao cidadão, né? Não adianta implementar um aplicativo, colocar para o cidadão, se a gente não tiver, para o lado da Prodesp, da Secretaria de Segurança Pública, como atender esse requisito, né? Então, eu queria aqui colocar alguns pontos que eu acho que são relevantes, que a Huawei tem focado muito, e até como forma de provocação para o nosso debate, alguns pontos que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é o mundo do setor público indo para a nuvem, né? A gente sabe que isso é algo que está crescendo de uma forma, é um caminho sem volta, né? A gente sabe que cada vez mais os entes públicos precisam focar muito em capacidades cada vez maiores de processamento, né? A gente está aí com o advento do 5G, que vai transformar totalmente a interação das pessoas e das entidades, né? Porque a capacidade de processamento vai ser necessidade muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, achei muito interessante, o Coronel Camilo falou de todas as tecnologias para a área de segurança pública. A Huawei hoje implementa muitas soluções na área de inteligência artificial, reconhecimento facial e assim por diante, a mesma parte de comunicação crítica, né, que é a rádio de comunicação crítica. E é interessante essa visão que o Coronel colocou em relação à participação das entidades privadas e do cidadão, né? Só para citar um exemplo aqui, que a gente estava falando de tecnologia, na China hoje, só em Shenzhen, a gente tem 1.300.000 câmeras sendo monitoradas pela nossa plataforma. 1.300.000 câmeras é volume de dado muito grande, né? Então, a gente precisa, sim, ter tecnologia que consiga suportar. E o mais interessante de tudo isso é que 80% a 85% dessas câmeras vêm do setor privado, né? Não é mais do setor público, né? Não é mais cargo do setor público ficar comprando e adquirindo tecnologia, e sim como serviço, né? Cada vez é uma tendência mundial que a gente vê em vários países sendo implementado. Então, eu acho que são esses os pontos que eu acho que gostaria de ouvir um pouquinho, tanto da Prodesp quanto da Secretaria de Segurança Pública e dos outros participantes também, como que vocês enxergam esse mundo novo que está chegando agora, né, do 5G, que vai ter uma capacidade de conectividade muito maior, uma interação muito maior da população, obviamente que isso vai ser gradativo, e essa visão das entidades públicas utilizando sistemas em nuvem, sistemas híbridos, né, de
serviço na nuvem e inteligência artificial. Acho que esses são os pontos que eu acho que são relevantes de discussão aqui para o nosso debate. Perfeito. Ricardo, antes da resposta, a gente vai começar pelo André, na sequência o Coronel Álvaro. O Roberto, eu sei que daqui a pouquinho vai ter que nos deixar. Fica eu, Furlan, aqui para o restante do debate. Roberto, se você quiser já complementar com alguma pergunta aqui a ambos convidados, como eu sei que você está com o tempo contado, se já quiser deixar a sua pergunta, sua provocação, eles já respondem junto com a pergunta do Ricardo. Eu peço desculpa porque eu tenho um compromisso logo em seguida e eu não quero de forma nenhuma interromper o debate tão valoroso de todos estarem juntos. Mas eu só queria ouvir uma última pergunta, e bem rápida, se ele puder responder bem rápido, é do Coronel Camilo sobre os drones, que eu fiquei curioso. A ferramenta dos drones já está em uso e está dando bom resultado, Coronel? Olha, Roberto, está excepcionalmente bem. Nós estamos usando drone para tudo hoje, né? Já usávamos, nós tínhamos 30, agora nesse ano nós compramos mais 105, 5 deles mais potentes, que podem andar a uma altitude muito grande e é usado mais nos presídios, né? E estamos testando aí o antidrone também, que são alguns canhões, né, que a gente faz com que o drone abaixe. Mas o drone, estamos usando nas manifestações, no policiamento diário. O sonho de consumo da polícia é, no futuro, estacionar uma base comunitária e os policiais, ao invés de ficar patrulhando aquela rua, eles soltam o drone, patrulha lá e, se precisar de alguma coisa, os policiais vão diretamente. Então, usamos nas manifestações, usamos nas praças esportivas, né, quando tem algum evento, alguma coisa, agora temos menos, mas estamos usando bastante também, em todos o policiamento normal de trânsito, nas marginais, nas incursões nas comunidades, né, porque tem lugar que a viatura tem dificuldade de cair, então o drone vai por cima, nos mostra o que está acontecendo, além de filmar, fotografar, e muitas vezes nem colocar em risco policial, né? Às vezes você está numa situação mais difícil, num assalto a banco, em alguma coisa, também utilizamos drones. Então, os drones hoje fazem a diferença. E só para terminar, o drone também está sendo usado muito pela comunidade. E nós incentivamos também. Vou dar um exemplo. Aqui no Hospital das Clínicas, na Inés de Carvalho, tem uma torre lá com Wi-Fi colocado pela comunidade. Essa torre é uma plataforma de drone. Em cima, o drone, estão agora vendo com grupamento aéreo para aumentar o plano de ação. Mas esse drone, ele se levanta cada 2 horas, 3 horas, faz um sobrevoo naquela região do hospital, naquela região, né, Hospital das Clínicas, ali, IML, retorna, pousa, reabastece e faz novamente. Ou seja, o drone veio para ficar. Ele é um braço, ele aumenta o braço da polícia, assim como a própria tecnologia. Estamos usando bastante, Roberto. Que legal, parabéns. É realmente o que eu queria ouvir. Acho que o drone realmente é uma evolução fantástica, especialmente até no preventivo, né? Porque o ladrão, sabendo que tem drone, ele sabe que se ele fugir, o drone vai seguir ele. Pode entrar nos buracos lá da comunidade e tal, o drone está ali em cima. Então, acho que é muito legal. Mais uma coisa também, estamos testando uns aí com iluminação e alto-falante e microfone, né? Pois é. Falar, inclusive, com o marginal. Você vai entrar mesmo aí, entendeu? Coisa desse tipo, acender uma luz, é muito interessante. Tecnologia. Parabéns. Parabéns, grande informação. Eu acho que todo mundo fica muito feliz com essa evolução da Polícia Militar, pensando de uma forma tão moderna, tão inteligente, tão interativa com a nova tecnologia que está por aí. Johnny Furlan, vou pedir desculpa, deixar vocês aí para terminar esse fabuloso encontro. Pena que eu não posso ficar. André, Ricardo, Coronel Camilo, desculpas, mas um bom evento, que vocês concluam aí com muita qualidade. Esse evento está sensacional. Obrigado, hein, pessoal? Um abraço. Obrigado, Roberto. Mais, Roberto. Obrigado. Voltando aqui à pergunta do Ricardo, eu vou passar ao André para responder. A pergunta do Ricardo foi muito em termos de futuro, que a gente pode esperar. Então, eu vou aproveitar, André e Coronel, e emendar uma pergunta que chegou aqui, junto à pergunta do Ricardo, que é: o que o cidadão pode esperar em termos de benefício para a sua vida e segurança nos próximos anos? Tem alguma tendência, alguma coisa, um futurismo aí que a gente pode imaginar? Como a gente vê muita coisa interessante na China, nos Estados Unidos, muita tecnologia, alguma coisa que a gente possa esperar para os próximos anos?
Bom, Johnny, primeiro, agradecendo aí ao sempre ministro Furlan, só voltando, nosso poupa-tempo, ele, em função da pandemia, ele teve que cada vez mais ser digital, porque foi uma determinação do governo que a gente cada vez mais atendesse o cidadão, mesmo frente à pandemia. Então, não podemos parar, só que da forma digital. Então, tivemos aí toda uma parte de aculturamento, né, de cartilhas, aprendizagem para o cidadão, para que ele pudesse ser incluído, né, dentro desse rolo compressor digital. Eu não digo nem na jornada de transformação digital, foi um rolo compressor digital. Então, só fazendo essas considerações. E agora, neste governo, vai ser o maior plano de expansão do poupa-tempo. Um poupa-tempo no modelo menor, mais enxuto, é o 4.0 que a gente fala, numa modalidade do balcão único, onde não tem mais aquela característica de shopping center, com várias células de atendimento, então uma unidade consolidada. Então, vou atender SAPESP, CDHU, tudo numa única unidade. Então, isso propicia um atendimento no balcão único, então, numa modelagem menor, e vai ser, como eu disse, maior plano de expansão de 76 postos para 340 postos físicos, com a inclusão do Detran, que eu acho que é um grande desafio. A grande bandeira do poupa-tempo é de qualidade, de atendimento, de excelência. É quase o padrão poupa-tempo em tudo que se tem no governo. Tanto como a gente bem viu o Coronel Camilo falando, ele é o padrão poupa-tempo no atendimento ao policiamento, à gestão aí da segurança pública, só que a gente está abarcando os serviços do Detran, que tende a ter essa mesma aceitabilidade, essa mesma qualificação que o poupa-tempo já tem. Então, a grande mudança de conceito, que tem os seus ajustes tecnológicos, mas isso tudo o quê? É uma transformação de comportamento, né? Comportamento para o cidadão e comportamento dentro do Estado, nessas mudanças, né? E colocando sempre o cidadão em primeiro lugar. E respondendo ao Ricardo, Johnny, a companhia está nessa remodelagem para sermos aí o grande broker das nuvens, né? Então, como eu disse no início, não faz sentido eu ser uma companhia de processamento de dados. Ela, na origem, ela já está fora do contexto tecnológico. Ela é uma empresa de tecnologia, de soluções inovadoras, que aqui dentro temos processamento, mas se eu fosse uma empresa pautada somente em processamento de dados, o mundo de nuvens, onde a gente veio, ela por si só já estaria liquidada na sua essência, né? Então, a gente tem aqui essa multi-nuvens, né? Um grande broker com grandes nuvens, principais players do mercado estão aqui dentro. Então, temos aqui o Cloud Customer de algumas marcas, temos a Amazon, enfim, temos inúmeros fabricantes aqui dentro propiciando essa melhor oferta. O que for melhor para o Estado, o que for melhor para o cidadão, a gente posiciona na solução. Então, aí eu acho que um grande desafio nosso, como Prodesp, é ser uma grande integradora de soluções. Eu acho que essa é a grande sacada da nossa gestão. Eu pegar o que há de melhor no mercado privado, eu entender o que é o segmento público, o que são as principais demandas e fazer essa sinapse entre o mercado, o que há de melhor, integrar de uma forma rápida, ágil, porque a tendência do governo é sempre demorar muito tempo para entregar. E isso, ao término da gestão, você não tem tempo. Então, aqui, mesmo quando eu cheguei fazendo alguns comentários meio picadilhas internas aqui, né? Quando eu entrei aqui, uma pessoa fez uma apresentação dizendo que tinha 6 meses, queria 6 meses para fazer o levantamento e talvez, né, não quis nem entender, mas mais de 3 anos para implementar. Eu falei, amigo, eu não sei se eu estarei aqui. Então, você tem 3 meses para implementar, busque solução e acabou. É MVP. Então, enfim, você muda o mindset daqui da companhia e da própria entrega de soluções. Então, por isso, cada vez mais, parcerias fortes com o privado,
parcerias fortes com os nossos clientes, que são do governo, para fazer exatamente essa sinapse. E um grande desafio, Ricardo, que eu acho que essa também é uma grande questão, é a conectividade, né? Então, quando a gente analisa essas questões todas, você tem soluções, você tem aplicações, você tem isso tudo e, por vezes, você tem sombreamento, você tem problemas de conectividade em alguns grotões, como o próprio Johnny e o Roberto comentaram, no nosso Vale do Ribeira, que é um grande desafio para a gente desenvolver aquela área, né? Então, que você tem alguns desafios, dentre eles, a própria questão da conectividade. E aí, em parceria com o nosso sempre amigo Coronel Camilo, algumas regiões de conectividade, até mesmo para o policiamento na ponta. Então, você pega a região de Ribeirão Preto, que tem aquele vale, né? Então, tem dificuldades de cobertura de sinais. Então, eu acho que a gente também tem aqui uma boa exploratória na questão da conectividade. E aí eu deixo aí para o Coronel Camilo complementar aí a fala, viu, Johnny? André, antes de eu passar para o Coronel, só fazer um relato aqui rápido, que é muito interessante essa mentalidade adotada aí na Prodesp, que a mentalidade é o mindset e o modelo de gestão das grandes empresas de tecnologia do mundo. É entender que você tem diversas empresas criando tecnologia de ponta, que às vezes não tem sentido a Prodesp ou o governo do estado desenvolver algo do zero, sendo que você tem empresas fazendo coisas fantásticas, prontas, que você vai acoplando. E isso é o que dá eficiência e agilidade na concretização dos projetos, né? Exatamente, Johnny. Assim, não faz sentido eu ficar, ainda mais como eu falei, os grandes desafios que a gente tem feito aqui, é sempre bom ressaltar o quadro qualificado, e aí é um pouco com o boné de presidente do Prodesp e também acumula a presidência do IMESP, que a gente está fazendo a primeira incorporação do Brasil de duas empresas, visando eficiência, sinergia, que a gente consolide, e os quadros são muito bons dos funcionários, são muito bons. Porém, tem soluções prontas no mercado que esses bons profissionais dos nossos quadros serão integradores dessas soluções. Não vamos perder tempo, a gente tem que entregar logo. O tempo é o grande desafio nosso. O cidadão não tem mais tempo a perder para a gente dar melhor serviço, com eficiência, desburocratizado e com agilidade, né? Então, essa é a grande questão. E o que esperar? Eu até antes... do cidadão que pode esperar, Johnny, deixei aqui nessa sua pergunta que eu não posso escapar, tem inúmeras soluções que a gente está transformando para essa experiência do usuário. Eu acho que concentrar tudo no único local, né, fortalecer, como eu disse, o aplicativo do Poupa Tempo, para que o cidadão não tenha inúmeros pontos de contato, facilitar. Olha, onde é que você encontra? Você encontra exatamente neste único ponto de contato do aplicativo, do Poupa Tempo. A gente já é o maior case da América Latina de inteligência artificial. Aqui o nosso Poupinha, né? O Poupinha nosso tem uma quantidade de atendimentos realmente gigantesco. Nas várias áreas que a Prodesp permeia, temos inúmeras soluções extremamente relevantes, defensoria, a saúde com hora certa, o PROCON com o PROCON online, o São Paulo Mais Humana, que eu brinco que é o Uber das doações, né? Então tem uma plataforma aí disponível para essas doações, em parceria com a Segurança Pública, o BO Online. O BO é sempre feito, sempre em parceria com as nossas secretarias. Então, o BO é um deles, como bem o Coronel Camilo comentou, o Detecta, enfim. Eu acho que tem muita coisa boa por vir, e além das já entregas realizadas. Coronel. Então, vamos lá. Bom, pessoal, Ricardo, não tem como a gente não fazer essa revolução que nós precisamos na área de segurança pública, assim como tem lá na Prodesp. Aqui nós temos também, né, o São Paulo Mais Seguro, temos até as operações, né, São Paulo Mais Seguro, Interior Mais Seguro, Morumbi Mais Seguro, e a ideia é essa daí. Queria agradecer ao André, viu, André? Essa parceria nossa aí está dando muito certo. O que nós precisamos é isso da Prodesp, é a solução. A gente precisa que a Prodesp traga a solução, e isso a resposta da Prodesp tem sido muito boa, e eu parabenizo por isso. O Detecta
para a nuvem é exatamente isso que está acontecendo agora. Vai permitir que a gente tenha uma escalabilidade, seja muito mais escalável, né? E a outra coisa, Ricardo, sem tecnologia, sem 5G, a gente não vê um futuro muito longe para o que está acontecendo aqui, né? Seja com LTE, seja com 5G, seja, né, da forma de trabalho, todas as tecnologias que a Huawei já implementa. Aliás, a Huawei tem participado das nossas licitações, né? Eu acho que isso tem um futuro muito grande, né? Eu acho que falta aí acertar aí um pontinho ou outro, mas participou aí das câmeras, vai participar da LTE também, aí que deve depois integrar um projeto grande da Prodesp. Então, tudo isso nós precisamos, né? A conectividade é fundamental. E na polícia, quando eu falo polícia, eu falo na parte é vital ao cidadão, né? Falo também no salvamento, falo também, né, no bombeiros, falo também um pouquinho da defesa civil. Eu preciso ter a informação muito rapidamente e preciso dar retorno rapidamente para o cidadão. A ideia é que o cidadão, no futuro, ele tenha qualquer contato dele possa vir para a polícia. Nós já temos aí na polícia implementado a questão de trabalhar com surdo-mudo, né? Trabalhar com deficientes, né? O Copom nosso, por exemplo, de São Paulo, já atende também as pessoas em idioma inglês, espanhol. Aliás, se você discar 911 no seu celular, cai no Copom em São Paulo, né? No estado todo. Se você discar o 112 também, que é o número de emergência da Europa, cai aqui também no Copom. Mas a gente precisa agilizar essa comunicação. Temos muito problema de cobertura. O André citou o Vale do Futuro, né? O Vale do Ribeira, que vai ser o nosso Vale do Futuro. É um problema para a polícia. Nós estamos digitalizando agora aquela região de Ribeirão Preto que ele falou. Foram investidos lá, acho que mais de 30 milhões no novo Copom, na digitalização do rádio. A mesma coisa naquela área de São José e o litoral norte. Mas o Vale do Ribeira ainda é um problema. Nós precisamos trabalhar bem essa questão de comunicação. E eu acho que o 5G vem para agregar, não tenha dúvida nenhuma. Estamos muito esperançosos de que isso venha rapidamente. Espero que esse nó aí pelo Brasil se desate rapidamente. Para nós não temos nenhuma questão aí da tecnologia, da Huawei, pelo contrário, tem nos atendido bem. A maioria, acho que, da nossa infraestrutura em São Paulo é da Huawei, né? da Huawei, né? Ou seja, o que nós precisamos é a solução. E como o André falou, nós hoje, no passado falava que ficava ser bom, né? Depois, numa segunda época na tecnologia, falava que precisava ser melhor e mais rápido, né? Depois melhor e mais rápido e mais barato, né? Mas agora tudo é ágil, né? Surgiu o Manifesto Ágil, ou seja, tudo precisa para onde. E o cidadão, nós queremos, viu, Ricardo, que ele, usando 5G, usando tecnologia, que ele possa se comunicar com a polícia por imagem, por som, mandar um vídeo, mandar um áudio, falar, teclar, ou seja, naquele momento que ele está ali precisando da polícia, num estado de vulnerabilidade, nós precisamos de agilidade, e isso a gente só vai conseguir com essa conectividade que está chegando aí através de vocês para o Brasil. Olha, aproveitando essa oportunidade, me veio à mente a política do Estado de São Paulo em relação aos pedágios rodoviários. Na primeira licitação, que foi feita na época do governador Mário Covas, ele privilegiou quem pagava mais, não é? Com o tempo, houve uma evolução que acabou sendo adotada também em outros estados e na área federal, que ganhava quem oferecesse o melhor serviço pelo valor mais econômico para o usuário. Isso seria muito importante em relação ao 5G, porque nas licitações anteriores foi estilo Mário Covas, quem pagava mais levava. E nesse momento, com toda essa premência que vocês todos colocaram aqui, de que as coisas têm que andar, que o Brasil não pode ficar marcando passo com tecnologia, eu acho que nós todos deveríamos defender a situação de que implantasse rápido, por não querendo cobrar astronomicamente pela concessão das bandas,
mas para quem pudesse dar cobertura e oferecer o serviço, porque tem vários Brasis aqui. Eu costumava dizer que saúde, energia elétrica, a gente só sente falta quando não tem. Mas agora tem um terceiro que chama internet. A pessoa sem internet fica abobada, não consegue trabalhar, não consegue se comunicar, e é uma coisa impressionante. Então, esse tipo de coisa traz progresso, traz evolução, traz emprego, traz capacidade do Brasil aumentar a produtividade, que nós estamos marcando o passo há muitos anos. Então, é nesse sentido. Agora, eu tenho uma pergunta muito curiosa para o Ricardo. Eu recebi, há tempos atrás, um vídeo lá da China, onde se fazia reconhecimento facial numa granja de suínos e também numa granja de vacas leiteiras. E que aí, cada vez que o porquinho ou a porquinha ia comer, ou a vaca, caía a comida dele, ele tinha um chip, alguma coisa que abria o lugar só para ele, e comia de acordo com a produtividade dele e com a necessidade orgânica também. Você já ouviu falar nisso, Ricardo? Olha, eu não ouvi falar, mas a tecnologia nos surpreende tanto a cada dia que eu não duvido. Eu não duvido. On demand. E não consegue fazer em granja de frangos isso, porque aí os frangos são muito parecidos e se mexem muito, né? O vídeo analítico veio para ficar, viu, ministro? Então, assim, acho que isso daí aí é rodar toda a pista, como diz na Fórmula 1, né? Rodou toda a pista para poder ajustar a eficiência operacional. Então, realmente, a aplicação, a gente tem que ter a criatividade para gerar o quê? Eficiência e produtividade. As tecnologias estão aí. A gente tem aqui realmente a aplicação, cabe à nossa criatividade. Né? Acho olha, que tem uma ponto historinha importante aí nisso que foi colocado, Diga. que é a tecnologia do reconhecimento facial, por exemplo. O Coronel Camilo, com propriedade, sabe muito bem disso, que o mais importante de tudo é que as bases de fotografias e biometria toda sejam organizadas nos estados, né? Eu acho que tem um passo importantíssimo que e acho que aí entra um pouco também da Prodesp com o Poupatempo e toda essa parte de digitalização de documentos, que não adianta eu ter a mais precisa tecnologia na câmera ou na plataforma se eu não tiver uma base de informações do cidadão correta, com boa qualidade, né? Então, se puder permitir, Ricardo, assim, o governo do estado soltou um decreto no ano passado, que é importantíssimo todos saberem, que é a CEDESP, é a Central de Dados do Estado de São Paulo, exatamente para fazer essa organização, essa orquestração dos dados para serem gerados como informações, cuja o operacional da CEDESP é a Prodesp, exatamente para organizar os dados, tanto da segurança, quanto que é banco de imagens, os dados da CNH, dados da fazenda, enfim, inúmeras facetas para ter o quê? A visão 360 do cidadão. Então, a ideia é essa, orquestrado por decreto, né? Então, é importante ter essa consciência da CEDESP e que a gente consegue, aí, hoje em dia, ter melhores políticas públicas e com um único ponto de acesso, que é também nesse próprio decreto, ele concede a CEDESP, que é a Central de Dados do Estado de São Paulo, bem como a PUA, que é a Plataforma Única de Acesso, onde todos vão acessar num único ponto essa informação consolidada, higienizada, realmente de um dado puro. Então, se a segurança pública assim desejar consultar as bases de CDHU, de saúde e tudo mais, para fazer melhor política pública, ela vai acessar, assim como também todas as áreas do governo. Excelente. Isso é música eu tenho para quem... uma sugestão, Johnny. Tudo isso que está sendo falado, em especial aquilo que foi colocado
pelo André e pelo Coronel Camilo, nós podíamos transformar no LEAD em pílulas, não em relatório, em pílulas, e ir distribuindo. Você sabia que é possível fazer isso, isso e isso, né? Sei lá, por um código desse quadrado, né? Você acessa isso, outro. Isso, porque se faz uma lista de 2 páginas, as pessoas não leem. Mas se você desperta, as pessoas multiplicam isso e você espalha. Foi falado aí que uma das dificuldades de governo é a comunicação, não foi? Eu não me lembro se foi o André ou o Coronel Camilo, porque está sendo feito muita coisa e as pessoas não sabem, né? Só vem a notícia ruim. Quando sai a notícia ruim, ela explode. Agora, a parte boa... Diga. Não, desculpa, peguei o seu delay aí, mas acho que pegar o que foi dito aqui de informação, eu já havia acessado o site da Prodesp também, e pegar o que foi dito, tanto pelo Coronel Camilo quanto o André Arruda, para a gente juntar em um material bem fácil, para quem nos acompanhou, para quem não acompanhou também, para a gente usar isso nas nossas redes aqui do LEAD, que são informações fundamentais aí para o cidadão, que às vezes, de novo, muitas vezes ele não sabe. Então, a nossa equipe do LEAD já vai pegar, além dessa live aqui, vai estar salva nos canais do LEAD para assistir depois, a gente vai preparar um material sucinto e rápido para a gente poder divulgar aqui essas ações conversadas aqui. Muito importante, só até para você permitir 30 segundos, é muito importante, principalmente no que diz respeito ao poupa-tempo. A dificuldade quando veio a pandemia, exatamente, e transformamos os serviços no digital, tivemos que criar cartilhas explicativas e vídeos elucidativos para que o cidadão tivesse aí o passo a passo, bem didático e, como eu disse, sempre mais humanizado. A tecnologia vem, ok, mas temos que humanizar para que esse cidadão ele veja, entenda e na prática, execute o que a gente está dizendo. Não adianta nada eu transformar, ter soluções realmente inovadoras, mirabolantes, se eu não consigo atingir com informação, comunicar bem ao cidadão. Obrigado. Eu vou, infelizmente, ter que ser o guardião do tempo aqui. Essa conversa foi muito bacana, esclarecedora. Eu sabia desde o começo que seria, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nosso encontro de hoje. Já são 19h34. Em respeito ao horário, queria agradecer muito o Coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, André Arruda, presidente da Prodesp, o Ricardo Manzano, executivo da Huawei aqui no Brasil, e o nosso chairman, Luiz Fernando Furlan, pela participação hoje aqui, trazendo esse bom conteúdo e conseguindo, pelo menos um pouco, comunicar essas boas ações, sempre válidas para todos que nos assistem. Eu já deixo aqui um convite, tentando ajudar aqui a passar essas boas soluções, para no ano que vem nós provavelmente teremos o fórum, tanto de infraestrutura quanto de segurança pública, que a gente possa tê-los conosco para passar essas informações novamente ao público do LEAD. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Furlan, deixo a você fazer um agradecimento final e encerramos aqui nosso LEAD Live. Bom, agradecer a todos, realmente foi muito interessante. E uma observação, assim, né, que o Coronel Camilo já foi vereador, mas quem gosta de falar mesmo é o André, né? Sim. Se você olhar o tempo da distribuição do tempo, o Coronel tinha que dar uma... Mas foi bom. Tinha bastante coisa para falar importante. Foi muito útil. Parabéns a todos, então, e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço a você que nos acompanhou aqui. Muito obrigado e uma boa semana a todos.